9h22. Desde 2006, as eleições na Itália também têm representantes de fora do país. Você sabia disso? Inclusive, né, brasileiros, cidadãos aí de outras nacionalidades participam do parlamento italiano. Um dos candidatos à eleição desse ano, que vai acontecer nesse mês de setembro, é o Andrea Matarazzo, político aqui brasileiro que lançou a sua candidatura ao Senado italiano e está em contato conosco ao vivo agora aqui na Rádio Bandeirantes para conversar um pouco mais com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e falar sobre as suas propostas. Como vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes mais uma vez. Pedro, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes. Rádio Bandeirantes, que é o gigante do rádio, né? E há tantos anos de história que a gente ouve o mesmo programa com a mesma qualidade. O principal desafio, né, de um político de outra nacionalidade que entra no parlamento italiano é defender os interesses, né, dos imigrantes, dos descendentes que tentam de alguma forma conseguir um passaporte da cidadania europeia, que consegue um emprego para morar no país. Essa é a principal missão de quem embarca nessa aventura que o senhor está embarcando? Pedro, deixa eu te dizer algumas coisas. Primeiro, não posso dizer que isso seja uma aventura, ao contrário, é uma coisa de uma responsabilidade muito grande, porque você está falando do parlamento, do Senado mais antigo do mundo, que é o Senado italiano. Eu fui embaixador do Brasil na Itália e, para mim, sou cidadão italiano. Então, não eu acho que esse é o grande desafio, né? Você conseguir mostrar aqui a importância que tem essa eleição, porque nós, como cidadãos italianos, temos uma série de direitos que nós não temos ideia aqui no Brasil, né? E o Brasil tem uma comunidade italiana muito grande. E nós temos que fazer valer esses direitos e, obviamente, também temos obrigações para com a Itália. Então, acho que o primeiro desafio é a gente conseguir mostrar a importância da eleição. O segundo grande desafio é você conseguir se eleger. E o terceiro grande desafio e principal, fazer uma representação à altura do tamanho e da importância que tem a comunidade italiana na América do Sul, principalmente no Brasil. E eu te diria que para você ser senador, não é uma cadeira para você aprender a fazer política, principalmente estando na Itália. É para você, com experiência, conseguir representar uma imensa comunidade que hoje tem muitas dificuldades para fazer valer os seus direitos de cidadania italiana. Lembrando que a cidadania italiana é muito mais do que apenas um passaporte. A cidadania italiana é a nossa história, são as nossas origens. E hoje é muito mais difícil tirar a cidadania, o reconhecimento da cidadania italiana do que a portuguesa, por exemplo, né? Quem tem essas duas possibilidades na família normalmente opta pela portuguesa por razões aí das regras que são estabelecidas. O senhor, como senador lá, vai lutar para facilitar esse processo de concessão à cidadania italiana para descendentes de italianos que vivem aqui no Brasil? Sem dúvida. Primeiro ponto é assegurar sempre o jus sanguinis, né, que é a cidadania por sangue, por descendência. E você tem que fazer alguns ajustes na questão dos consulados e nas embaixadas, porque eles não têm ideia do tamanho, da dimensão e da importância da nossa comunidade. Então, as embaixadas e consulados, eles têm uma estrutura inadequada para o volume de demanda que tem. Para isso, você precisa fazer mudanças aonde? Na lei de orçamento, né, e na lei de estrutura orgânica das embaixadas, que os consulados possam ter mais pessoal e que as embaixadas tenham mais recursos para contratar pessoal e ter estrutura pelo país todo para atender essa população. Mas para isso, Pedro, nós precisamos ter uma representação lá séria, que seja levada a sério, uma representação, um senador, um deputado, que seja respeitado e tenha credibilidade. E não pode acontecer como aconteceu nessa última legislatura agora, que o senador que representa a América do Sul foi cassado, um argentino que fraudou as eleições, ele imprimiu votos
na casa dele e colocou na urna, mas exerceu durante 2 anos o mandato. E também tem que ter frequência, não frequência de 15%, 20%, como alguns dos deputados estrangeiros acabam fazendo. Ou seja, você tem que mostrar que você é sério, que você tem experiência, tem que ter capacidade de articulação, capacidade de convencimento. E mostrar que a comunidade italiana no Brasil é importantíssima para a Itália, Pedro. O maior produtor de açúcar e álcool do mundo é neto de um italiano, e ele é cidadão italiano, mora aqui em São Paulo. O maior produtor de soja do mundo é um mato-grossense, ou um gaúcho, que mora no Mato Grosso, que é o Blairo Maggi, ele é italiano. Ou, na ciência, a referência do transplante de fígado no mundo, que é o Silvano Raia, é um italiano que mora aqui em São Paulo. Ou foi o Zerbini nos transplantes de coração. Então, a Itália tem um patrimônio gigantesco aqui, só que eles têm que entender e ver a importância que nós temos a agregar a eles, além de todos esses jovens descendentes de italianos que poderiam ser contratados por empresas italianas, já que a Itália hoje é um país que vai envelhecendo e precisa de gente jovem. E nós temos aqui um potencial imenso, né? E oportunidades imensas para os jovens. Cá entre nós, né? Eu fico doido quando eu vejo a extrema-direita italiana que quer tirar a Itália da União Europeia. Isso é um absurdo, né? Ou é contra os imigrantes. Nós todos somos imigrantes. Então, para nós, a Itália, para o jovem descendente de italiano, é a porta de entrada para um universo de oportunidades de educação e de trabalho na Europa toda. E o senhor se identifica hoje em que aspecto político aí? O senhor se considera aí um candidato à direita, à esquerda, de centro? Qual é a tua bandeira para essa eleição? A minha bandeira sempre foi, eu costumo dizer que eu estou onde eu sempre estive, né? Eu venho de uma família de imigrantes, mas que se deu muito bem no Brasil, de industriais, de empresários. Então, na economia, sempre fui um liberal convicto, mas, obviamente, adequado a cada realidade dos países. Então, na política aqui, eu sempre fui um social-democrata, sempre tive alinhado à social-democracia, que é um país que a gente sabe que tem diferenças enormes e que você precisa ter presença do Estado ajudando em alguns pontos aí, sem dúvida nenhuma. Então, eu sempre estive no centro e é onde eu pretendo continuar a minha batalha, em ações e assuntos que sejam de interesse da sociedade. Porque é muito bonito ficar discutindo ideologia, só que ideologia não traz saneamento, ideologia não traz vaga na creche, não traz alimentação na mesa do cara. Então, nos assuntos que interessam à população. Quem vota nessa eleição para o Senado italiano? Essa é uma ótima pergunta, Pedro. Votam todas as pessoas que têm a sua cidadania reconhecida pelos consulados, pela embaixada. Ou seja, não é necessário ter o passaporte, as pessoas confundem isso, né? Acham que tem que ter o passaporte. Não. Basta ter a cidadania reconhecida. Então, quem tem essa cidadania reconhecida, vai receber, já está recebendo na sua própria casa, as cédulas para votar em um senador e em 2 deputados. Cédula verde vota senador, cédula marrom vota em 2 deputados. Coloca no envelope que vem junto, já selado, junto com o certificado eleitoral, fecha o envelope e bota numa caixa de correio até dia 18, 19. O senador que representa aí a circunscrição aqui da América do Sul vota em todas as propostas lá no parlamento italiano ou tem uma atuação restrita? Não, Pedro, você falou outra coisa importante. Por que é necessário experiência? E não dá para você aprender a fazer política na cadeira de Senado, do Senado italiano principalmente. Porque é um senador como todos os outros. Você tem todas as obrigações, todos os deveres dos outros cidadãos, dos outros senadores. Você legisla e fiscaliza o governo italiano, legisla para o governo italiano. Você tem uma responsabilidade adicional, representar todos os seus concidadãos da América do Sul, fazer valer os direitos deles e mostrar o que eles significam para a Itália. Portanto, você tem que morar lá
Essa é uma coisa muito importante, tem que estar presente em todas as sessões, em todas as votações, porque é parlamentarismo, às vezes um voto derruba ou mantém um governo. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Andrea Matarazzo, candidato ao Senado na Itália, por essa vaga que nós explicamos aqui como é que funciona, para quem não tinha esse conhecimento. Falamos aí sobre as suas propostas. O Andrea Matarazzo foi embaixador do Brasil lá na Itália, foi vereador aqui em São Paulo, foi secretário, é um político experiente que agora está tentando esse direcionamento aí para sua carreira política. Obrigado pela entrevista, viu? Boa sorte e até uma próxima. Obrigado, Pedro. Eu queria agradecer a vocês e dizer, vota lá, né, no Partido Democrata Matarazzo. Muito obrigado, grande abraço.